Bom dia, minha gente querida, que a paz de Jesus encontre você aí, exatamente onde esta oração está chegando agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 15 de agosto de 2026. Talvez você esteja ouvindo esta oração ainda deitado, talvez já esteja preparando o café, varrendo a casa, colocando roupa para lavar, indo trabalhar ou simplesmente sentado por alguns minutos antes de começar o dia. Seja como for, fique aqui comigo, porque hoje eu queria começar falando de uma coisa muito simples. Há dias em que a gente só queria um pouco de colo, não porque aconteceu uma grande tragédia, não porque tudo deu errado. Às vezes simplesmente cansamos de ter que ser fortes o tempo inteiro. Você acorda e já tem alguém chamando, tem mensagem para responder, tem café para fazer, tem remédio para tomar ou para separar para alguém, tem louça na pia, tem uma conta vencendo, tem trabalho esperando, tem gente perguntando o que você decidiu sobre alguma coisa que nem você sabe ainda como resolver. E você vai fazendo uma coisa depois da outra, só que quase ninguém pergunta: e você como está? Talvez ontem você tenha passado o dia cuidando de todo mundo, e quando finalmente colocou a cabeça no travesseiro, percebeu que não tinha cuidado nem um pouco de você. Talvez tenha chorado baixinho para ninguém ouvir, ou ficou olhando para o teto pensando demais. Há momentos em que o coração fica assim, cheio de coisas que a boca não consegue explicar. E o mais curioso é que, quando estamos desse jeito, muitas vezes começamos a achar que precisamos estar bem até para chegar perto de Deus. Como se fosse preciso organizar primeiro a vida para depois rezar. Como se Deus recebesse apenas pessoas fortes, pacientes, tranquilas, com a fé em ordem. Mas o Evangelho de hoje mostra exatamente o contrário. Em São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15, algumas pessoas começam a levar crianças até Jesus. Elas não levam discursos, não levam explicações, não levam respostas. Levam crianças com sua simplicidade, sua dependência, sua necessidade de cuidado, e pedem que Jesus coloque as mãos sobre elas e reze. Os discípulos tentam impedir aquela aproximação. Talvez pensassem que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer. Mas Jesus responde: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim. Eu acho essa cena tão bonita porque ela nos lembra de uma coisa que esquecemos quando a vida pesa. Diante de Deus, você também pode chegar sem ter tudo resolvido. Você pode chegar cansado, pode chegar preocupado, pode chegar sem saber direito o que dizer, pode chegar carregando aquele problema de casa que ninguém conhece, pode chegar até sem vontade de falar. Jesus não diz: resolva primeiro e depois venha. Ele deixa chegar. Talvez a oração desta manhã seja justamente isso: parar de tentar parecer forte diante de Deus. Então, onde você estiver agora, faça comigo o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, aqui estou, nesta manhã de sábado. Eu não quero te apresentar uma versão bonita de mim. Quero chegar como estou. Se estou cansado, receba meu cansaço. Se estou preocupado, receba minha preocupação. Se alguma coisa está me tirando a paz, eu também coloco isso diante de ti. Eu te entrego esta casa, a mesa onde daqui a pouco alguém vai tomar café, a cama onde alguém passou uma noite difícil, o celular onde talvez exista uma mensagem que eu ainda não tive coragem de responder. Entrego o dinheiro que precisa dar até o fim do mês, o trabalho que anda pesado, a conversa que estou adiando, a consulta que está marcada, o resultado que estou esperando. E entrego, Senhor, aquilo que eu não conto para ninguém, aquilo que eu respondo com está tudo bem mesmo quando não está. Tu sabes, tu conheces, e eu não preciso esconder de ti. Jesus, assim como aquelas crianças foram levadas até ti, nesta manhã eu também me aproximo, não porque tenho todas as respostas, mas porque preciso do teu cuidado. Coloca a tua mão sobre minha vida, acalma aquilo que está agitado dentro de mim.
E antes que este sábado corra depressa e eu volte a cuidar de tudo e de todos, deixa-me permanecer só mais um pouco aqui. Porque hoje eu não quero começar o dia tentando carregar o mundo. Quero começar lembrando que também sou filho, e filho pode descansar no coração do Pai. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando há algum tempo, permitir-se ser cuidado por Deus. Porque nós nos acostumamos tanto a resolver as coisas, que quando não conseguimos resolver, parece que estamos falhando. A mãe tenta resolver o problema do filho. O pai procura uma saída para a dificuldade dentro de casa. A esposa percebe que alguma coisa não está bem e tenta segurar a família. O marido faz as contas várias vezes, procurando um jeito de o dinheiro chegar até o fim do mês. E quando não encontramos uma solução, vem aquela sensação ruim de impotência. Eu deveria conseguir fazer alguma coisa, mas nem tudo depende de você. Olhe novamente para o Evangelho desta manhã. Aquelas pessoas levaram as crianças até Jesus. Elas fizeram o que podiam fazer, aproximaram de Cristo aquilo que amavam. Depois deixaram Jesus tocar. Isso também é oração. Às vezes rezar é parar de mexer em tudo por alguns minutos e dizer: Senhor, agora é contigo. Talvez exista alguém na sua família que você esteja tentando mudar há muito tempo. Você conversa, dá conselho, repete, briga, depois se arrepende de ter brigado, fica em silêncio, depois volta a conversar e parece que nada muda. Senhor, nesta manhã nós queremos colocar essas pessoas diante de Ti. Pensa, Senhor, naquela mãe que acordou hoje preocupada com o filho. Talvez ele tenha saído ontem e ela ficou esperando ouvir o barulho da chave na porta. Talvez esse filho esteja envolvido com amizades que preocupam. Talvez esteja bebendo demais, usando drogas, vivendo na rua ou simplesmente tenha se afastado completamente da família e de Ti. Ela já falou tanto, já chorou tanto, já pediu tanto. Hoje, Jesus visita esse filho onde ele estiver. Pensa também naquele pai que quase não fala sobre seus sentimentos. Ele diz que está tudo certo, vai trabalhar, volta para casa, senta à mesa, mas carrega uma preocupação que ninguém percebe. Talvez esteja com medo de perder o emprego, talvez esteja devendo, talvez esteja cansado de fazer contas e perceber que o salário chega e vai embora, entre aluguel, mercado, luz, água e remédio. Senhor, dá força a esse homem. E olha também para os nossos idosos, para aquela mãe que envelheceu e agora precisa dos filhos, para aquele pai que já não consegue fazer sozinho aquilo que fazia antigamente, para a avó que passa boa parte do dia dentro de casa e sente falta de uma visita, de uma conversa, de alguém que sente ao seu lado sem ficar olhando o relógio. Não permita, Senhor, que a pressa nos faça esquecer quem um dia cuidou de nós. E eu quero rezar especialmente pelos nossos filhos, netos e jovens. Jesus, coloca as tuas mãos sobre eles, protege aqueles que estão saindo cedo para estudar ou trabalhar, acompanha os que pegam ônibus, moto, bicicleta, caminham pelas ruas e enfrentam todos os dias os perigos que os pais nem sempre conseguem evitar. Guarda os jovens que estão perdidos por dentro, aquele rapaz que ri com os amigos, mas quando chega em casa se sente vazio, aquela menina que olha para si mesma e acha que nunca é boa o suficiente, aquele jovem que passa horas no celular tentando fugir de pensamentos que não consegue contar a ninguém. Senhor, aproxima pessoas boas deles, dá-lhes coragem para pedir ajuda quando precisarem. E quando nós, pais e familiares, não soubermos como chegar até eles, chega Tu, porque o Evangelho de hoje nos ensina a não impedir ninguém de se aproximar de Jesus. Talvez sem perceber, às vezes nós mesmos criamos barreiras, quando julgamos rápido demais, quando cobramos antes de escutar, quando alguém volta para casa depois de errar e encontra apenas acusação. Senhor, dá-nos um coração parecido com o Teu, um coração que sabe acolher sem fingir que o erro não existe, que sabe orientar sem humilhar, que sabe corrigir sem destruir, que sabe esperar sem abandonar. E agora eu quero colocar diante de Ti também os doentes, a pessoa que acordou com dor hoje, aquela que tem uma consulta marcada,
quem está esperando um exame, quem está dentro de um hospital olhando para o teto e querendo voltar para casa, quem recebeu um diagnóstico e ainda está tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Jesus, coloca as tuas mãos sobre cada um e lembra também de quem cuida, da filha que acompanha a mãe nas consultas, do marido que ajuda a esposa a levantar da cama, da esposa que organiza os horários dos remédios, daquele familiar que parece forte durante o dia, mas à noite fecha a porta do quarto e chora. Dá descanso a quem cuida, dá paciência quando o cansaço falar mais alto, dá esperança quando os dias parecerem iguais. Senhor, hoje nós não conseguimos colocar fisicamente diante de Ti todas as pessoas que amamos, mas podemos dizer seus nomes em nosso coração. Por isso, faça isso agora. Pense em alguém, talvez seu filho, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu neto, um amigo. Não precisa dizer nada bonito, apenas diga: Jesus, eu trouxe essa pessoa até Ti, e permaneça por um instante, porque aquilo que suas mãos não conseguem alcançar, você pode entregar às mãos de Deus. E enquanto você coloca esse nome diante de Jesus, não tenha pressa. Deus conhece a história inteira dessa pessoa, conhece aquilo que você sabe e também aquilo que você não sabe, conhece as batalhas que ela nunca contou, as perguntas que guarda, as escolhas que precisa fazer, as feridas que talvez nem consiga explicar, e conhece também você, conhece esse coração que às vezes se culpa por não conseguir fazer mais. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós também colocamos diante de Ti nossa vida concreta, aquela que começa novamente quando esta oração terminar, porque daqui a pouco o telefone toca, a comida precisa ser preparada, a casa precisa ser arrumada, alguém vai sair para trabalhar, alguém vai abrir o pequeno comércio e esperar os primeiros clientes, alguém vai pegar ônibus, alguém vai fazer uma entrega, alguém vai trabalhar nesse sábado enquanto outras pessoas descansam. Abençoa, Senhor, essas mãos, as mãos de quem limpa, de quem cozinha, de quem dirige, de quem atende, de quem vende, de quem cuida, de quem acorda cedo e enfrenta o dia porque sabe que dentro de casa existem pessoas dependendo daquele salário. Tu sabes como pesa abrir a carteira e perceber que o dinheiro está acabando. Sabes a preocupação de quem tem aluguel, boletos, prestação, mercado e remédio para comprar. Sabes também a vergonha que algumas pessoas sentem quando precisam dizer: este mês eu não vou conseguir. Por isso, Senhor, abre caminhos honestos de trabalho, dá sabedoria para organizar aquilo que chega, não deixa faltar o pão de cada dia e, principalmente, não permita que a dificuldade financeira roube a dignidade e a esperança de uma família. Visita quem está desempregado, já entregou currículo em tantos lugares. Quem olha o celular várias vezes esperando uma ligação. Quem começou alguma coisa pequena dentro de casa para conseguir uma renda. Quem vende comida, roupa, doce, artesanato. Quem faz bico. Quem aceita serviço quando aparece. Senhor, sustenta essas pessoas. E ajuda-nos também a perceber quem está perto de nós precisando de ajuda. Às vezes pedimos um milagre e Deus começa esse milagre colocando alguém no caminho de alguém. Que não sejamos indiferentes. E agora, com tudo isso no coração, queremos rezar como família, não como pessoas que têm tudo resolvido, mas como filhos que sabem onde podem voltar. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, unidos a tantas pessoas que rezam conosco nesta manhã, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, Pai daquela mãe preocupada, Pai daquele jovem perdido, Pai de quem está doente,
pai de quem está sem trabalho, pai de quem acordou hoje sem saber como vai resolver seus problemas, pai também de você. Que essa palavra permaneça no seu coração durante este sábado. Você tem um pai, e talvez você tenha começado esta oração pensando em tudo o que precisa fazer pelos outros. Agora permita que Deus cuide também de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Senhor alcance sua casa nesta manhã, que alcance a porta por onde você entra cansado, a mesa onde sua família se reúne, o quarto onde alguém tem perdido o sono, a cozinha onde tantas preocupações já foram conversadas. Que Deus abençoe cada pessoa que mora com você e também aquela que está longe. Que Ele guarde suas saídas e suas chegadas. Que dê prudência nas decisões, paciência nas conversas e serenidade diante daquilo que você não consegue controlar. E Senhor, eu não quero passar esta manhã inteira apenas pedindo. Quero agradecer. Obrigado pelo café simples que aquece o começo do dia, pela água que chega à torneira, pela roupa limpa, pelo pão que temos para repartir. Obrigado pela pessoa que pergunta se chegamos bem, pelo vizinho que cumprimenta, pela mensagem inesperada de alguém querido, pela cadeira onde podemos sentar quando o corpo cansa, pelo remédio que ajuda, pelo profissional de saúde que cuida, pelas pequenas coisas que de tão presentes quase deixamos de perceber. Obrigado, Senhor, até por este momento, porque talvez ninguém saiba exatamente como está meu coração hoje, mas Tu sabes, e mesmo assim me acolhes. Recebe novamente este sábado, recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações, minhas preocupações, minha pressa, minha dificuldade de confiar. Recebe também aquilo que ainda não consegui entregar de verdade. Eu não quero passar o dia inteiro segurando nas mãos aquilo que já coloquei nas Tuas. Ensina-me a soltar, ensina-me a respirar antes de imaginar o pior. Ensina-me a confiar um dia de cada vez. E quando a preocupação voltar, que eu me lembre do Evangelho desta manhã. Aquelas crianças foram colocadas diante de Jesus. Hoje eu faço o mesmo com minha vida e com as pessoas que amo. Jesus, coloca Tuas mãos sobre nós e deixa-nos permanecer perto de Ti. E nesta manhã, de maneira especial, eu quero colocar você sob o cuidado materno de Nossa Senhora. Maria também conheceu as preocupações de uma mãe. Também acompanhou Jesus sem poder controlar cada passo do caminho. Guardou tantas coisas no coração, permaneceu perto e confiou mesmo quando não compreendia tudo. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e nossa Mãe, olha por nossas famílias. Olha especialmente pelas mães que hoje carregam preocupação demais. Por aquela mãe que acordou pensando no filho. Pela mãe que espera uma ligação. Pela mãe que gostaria de abraçar, mas está longe. Pela mãe que reza por um filho que se afastou de Deus. E também por aquela que sente que já falou tudo o que podia falar e agora só consegue colocar o nome do filho diante de Jesus. Ensina-nos, Maria, a confiar sem deixar de amar, a acompanhar sem sufocar, a aconselhar sem querer controlar, a permanecer perto quando nossa presença for necessária e a saber entregar quando somente Deus puder agir. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E agora eu quero convidar você a diminuir um pouco o ritmo. Se puder, feche os olhos. Se estiver dirigindo ou fazendo alguma atividade que exige atenção, apenas continue ouvindo. Respire devagar. Imagine uma manhã simples. Você está sentado diante de Jesus. Não há multidão, não há pressa. Você não precisa explicar nada imediatamente. Jesus olha para você. E perto de você estão de alguma maneira todas aquelas pessoas que ocupam seu coração. Talvez você veja o rosto do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, de alguém que está doente. Ou talvez apareça justamente o rosto daquela pessoa que tem tirado sua paz. Não tente resolver nada agora. Apenas imagine-se colocando essa pessoa diante de Jesus. Como fizeram aquelas pessoas no Evangelho, você a trouxe até Ele. Agora deixe Jesus se aproximar. Imagine sua mão tocando suavemente a cabeça daquela pessoa.
E depois imagine Jesus olhando para você, sem cobrança, sem perguntar por que você não conseguiu resolver tudo. Apenas com aquele olhar que conhece o cansaço de quem ama. E no silêncio do seu coração escute: meu filho, minha filha, eu conheço quem você ama. Confia também essa pessoa a mim. Fique um pouco nesse silêncio. Não precisa procurar palavras bonitas. Talvez exista alguma coisa que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Diga agora a Deus, do seu jeito. Se vier uma lágrima, deixe vir. Se não vier palavra nenhuma, permaneça assim mesmo. Deus entende aquilo que você não consegue explicar. Senhor Jesus, eu te entrego. Entrego essa pessoa. Entrego essa situação. Entrego o que está acontecendo e também aquilo que tenho medo que aconteça. Eu fiz o que pude. Onde eu precisar continuar lutando, dá-me força. Onde eu precisar conversar, dá-me sabedoria. Onde eu precisar pedir perdão, dá-me humildade. Onde eu precisar colocar limites, dá-me firmeza. E onde eu simplesmente precisar confiar, Senhor, ensina-me a soltar das minhas mãos. Hoje eu escolho não alimentar antecipadamente sofrimentos que ainda nem chegaram. Escolho viver este sábado e este dia, esta manhã, um passo de cada vez. Minha pequena profissão de fé hoje será esta: Jesus, eu confio a Ti quem eu amo. Repita isso durante o dia, quando a preocupação voltar. Jesus, eu confio a Ti quem eu amo. Quando seu filho sair de casa, Jesus, eu confio a Ti quem eu amo. Quando chegar uma mensagem que deixar você preocupado, Jesus, eu confio a Ti quem eu amo. Quando não souber o que responder, Jesus, eu confio a Ti quem eu amo. Não significa cruzar os braços. Significa reconhecer que existem coisas que fazemos com nossas mãos e existem coisas que somente podemos colocar nas mãos de Deus. E antes de terminarmos, guarde esta palavra para hoje. Você não precisa carregar sozinho todas as pessoas que ama. Amem, cuide, esteja presente, faça aquilo que estiver ao seu alcance, mas não transforme amor em um peso impossível de carregar. Existem caminhos onde você não poderá acompanhar seus filhos. Existem decisões que você não poderá tomar por eles. Existem noites em que você não poderá estar perto, mas Deus pode. E quando suas mãos não alcançarem, sua oração ainda poderá dizer: Jesus, eu trouxe essa pessoa até Ti. Se esta oração encontrou alguma preocupação que estava escondida no seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio a Ti, quem eu amo. Escreva pensando naquela pessoa que você colocou diante do Senhor nesta manhã. E se você conhece uma mãe, um pai, uma avó, alguém que esteja preocupado com uma pessoa querida, envie esta oração. Talvez essa pessoa não precise hoje de mais um conselho. Talvez precise apenas lembrar que não está rezando sozinha. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco pelas manhãs. Vamos aprendendo juntos a começar o dia diante de Deus, com a vida real que temos, com nossas alegrias e também com aquilo que ainda dói. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua casa, sua família e de maneira especial aquela pessoa que você colocou diante de Jesus nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se durante este sábado, aquilo que você não consegue proteger com suas mãos, entregue com confiança às mãos de Deus. Evangelizar é preciso,